O Estado se tornou um Leviatã. O Estado hoje é o novo senhor da senzala. Ele transformou o país inteiro em escravos. Você pega a principal discussão política brasileira, século XIX, ali começo do século XX e tal, era conservadores e liberais. Conservadores e liberais. Quando você vai ver essa virada para a esquerda, isso começa ali no século XX. Mas a grande pergunta que eu sempre faço para a galera da esquerda é o seguinte: qual é a realização de vocês? Porque se a esquerda cumprisse o que ela promete, até a gente votava na esquerda. Exatamente. Até a gente votava na esquerda. Verdade. O que o brasileiro está descobrindo é que eles são uma máquina de promessas não cumpridas e renováveis. Vai sempre renovando. Vamos resolver a fome, vamos resolver a violência, vamos resolver a educação. Tá. Não resolve nada, não faz nada e tal. Mas quando você fala assim, o pessoal é uma fraude. Isso aqui, não faz nada, não faz aquilo, tá bom. É onde vem essa ideologia. Você vai rastreando, vai voltando, você sempre chega... Sempre no comunismo. Comunismo. Sempre, cara, sempre chega. Os terroristas lá estão explodindo bomba, conflito e tal. Peraí. Onde surgiu isso? Você vai voltando, Tá. Comunismo. Grupo terrorista já teve. Você sabia que já teve grupo terrorista japonês? Japonês? Japonês. Não, nunca soube não. Conta aí. Já teve japonês já também. Então isso aí sempre teve. Agora, você pega a história do Islã, nunca teve atentado assim. Sempre foi homem a homem, na porrada. Sim. As brigas, a hégira. Quando surge o Maomé, que é o Muhammad, ele vem de uma família que fazia comércio, uma família muito respeitada na cidade, ali de Meca, né? E Meca recebia caravanas praticamente de um deus por dia. Nossa, de um deus por dia? Um dia, praticamente toda hora chegava um deus. De tudo quanto era região, um deus disso, deus daquilo, não sei o quê, ia pra lá, pra Meca. Então a cidade vivia dessas caravanas. Imagina, uma cidade turística ali. Imagina o seguinte: turística aqui no Brasil você tem as romarias, você tem Aparecida, você tem lá no Nordeste. Então imagina você ter uma daquela por dia. Nossa. E a cidade vivendo aquilo, a cidade não quer nem saber qual é o Deus. Exatamente, ela quer fazer viver do comércio. Aí surge o Muhammad dizendo: só há um Deus. Só um. Isso era para os comerciantes da cidade. Nossa, era... Então ele começa a ser perseguido, né? E nessa perseguição, ele foge da cidade com um grupo. Ele não, tem um grupo que foge primeiro da cidade. E esse grupo que foge da cidade, que sai de lá, ele vai para uma outra cidade, que eu acho que é Diatribe. Quando chega lá, o rei de Diatribe era cristão. E o pessoal do Meca vai na frente de camelo, chega antes lá e fala assim: cuidado que tá vindo uma galera aí, radical. Galera aí que só criou confusão lá. Não deixa nem eles entrar na cidade, senão vão zumbar tua cidade. Aí o rei, tá bom. Quando eles chegam lá na porta da cidade dele, né? O rei fala assim: olha, eu, como cristão, eu tenho que escutar a versão dele. Conta pra mim aí como é que é essa tua religião aí. O cara fala: Deus une e tal, não sei o que lá. Fala do Velho Testamento, fala não sei o que e tal. Os mais pobres, não sei o que. O rei fala assim: peraí, olha só. Aí ele faz um risco no chão assim, e fala assim: o que separa a tua religião da minha é menor do que esse risco aqui. Pode entrar na cidade. O rei fala assim pra ele? Pode entrar na cidade. O rei cristão salvou o Islã. Porque eles acreditam em... O Islã acredita em Cristo, né? Ele é um dos profetas. Sim. Ele é um dos profetas. Então, ele entra na cidade, o cristão ele salvou o Islã, tá? Depois, a população vai crescendo, depois eles voltam e tomam a cidade de Meca. Algumas cidades eles não conseguiam tomar. Aí foi criada uma estratégia chamada hégira. A hégira é o seguinte: se militarmente eu não consigo vencer, eu vou transferir população que vai se reproduzir, e quando tiver grande a gente toma o poder político e a gente toma a cidade sem precisar fazer uma guerra. E o que está acontecendo na Europa hoje? Nossa, o nome que foi mais... Hégira. O nome disso. O nome que foi mais registrado lá é Mohammed, né? Na Europa. Na Europa o Mohammed é o primeiro... Isso daí eu ia falar pra você, que eu ia falar da Europa, né, em especial. E eu tava parando pra pensar que hoje em dia, né, se você for pegar
cristão, qualquer outras religiões ali, a maioria da população, eu vejo que ela tem um filho, 2 filhos, eles têm medo de ter filho. Aí você pega o pessoal do Islã, é filho. Eles não têm medo, né? Eles fazem filho à vontade. Aí o que acontece no Ocidente? Por que o Ocidente tá tendo menos filho? Se você olhar pro passado, por que é que as famílias tinham muitos filhos? A primeira explicação que você tem é o seguinte: antigamente não existia sistema previdenciário. Os filhos eram a aposentadoria. Sim. Os filhos que cuidavam de você. Então, se você não tem filhos, você está condenado à solidão na sua velhice. Sim. Passar dificuldade vai depender dos outros. Vai ter que ter muito dinheiro para contratar alguém para tomar conta de você. Então, muitos filhos eram tidos porque eles também morriam prematuramente, morria muita criança. Tá? Você pega a família real brasileira aí no passado, metade das crianças morria praticamente. Nossa. Uma dor de dente, uma inflamação então, ali. Eu tô falando, a família real perdia metade dos filhos. A população também. Então morria muita gente por qualquer coisa. Você pega o obituário ali de jornal antigo, é um barato. O cara morreu por causa do cavalo, morreu por causa de uma inflamação no dente, morreu porque um mosquito picou uma doença que nem sabia o que era. O pessoal morria igual mosca, né? Uma infecção, cortou a pele, dava gangrena, não tinha vacina, nada não. Morria. Então, você tinha muito filho por conta da previdência. Para quem vai tomar conta de você, velho, são os filhos. Você tinha muito filho porque o filho ajudava na lavoura ou no comércio. Ah, entendi. Os filhos eram parte do sistema, daquela geração de renda da família, seja no campo ou seja na cidade, tá? Então, vários foram os motivos que faziam com que você tivesse filho, e o principal deles que eu acho hoje é o custo. Não era tão caro ter um filho antigamente. Tá? Você tinha escola pública, a alimentação não era tão cara como hoje, você não tinha plano de saúde, não precisava dessas coisas. Não tinha esse comércio em torno da alimentação. Nada. Né? Hoje, você vai ter um filho, a mensalidade da escola é um assalto. O plano de saúde é um assalto, é dificuldade tremenda. E a violência aí urbana, na cidade, tal, a dificuldade. Todo mundo antigamente, as famílias moravam juntas. Cada um fazer uma casa. Então a casa da vovó era o ponto de encontro ali, com aquele mesão grandão e tal. Hoje as famílias foram um para cada lado. Sim. Um para cada lado. Então aquela família grande é porque uma criança ficou doente, tinha 3 tias, mais 2 irmãs suas, a sua mãe, a sua avó, ajudava. 8 mulheres para tomar conta de uma criança. Era um sistema de autoproteção. Sim. Hoje, com cada um indo sozinho numa direção, todo mundo solitário, todo mundo pagando aluguel, todo mundo lutando para criar um filho. Sim. Aí vai ter o segundo, aquela dificuldade, terceiro nem pensar. Então as condições mudaram para você ter filho hoje. E isso é péssimo, porque você, para manter a população de um país, você precisa de 2,11 filhos por casal. Por que 2,11? Se 2 fazem 2, não mudou a população. Mudou nada, Mudou nada. Verdade. Mas esses 2, antes de crescerem, casarem e terem filhos, morrem num acidente de trânsito, morrem com uma doença, morrem com alguma outra coisa, violência. Então 2,11 para você manter, já compensando aí as perdas antes de reproduzir. Antes de reproduzir. Então o Brasil acho que tá 1,8. Nossa. Né? Tem países da Europa que tá 1,3. E a proteção também era o motivo deles ter uma família grande? A proteção, a família, todo mundo reunida. Porque hoje em dia, né, eu vou falar com você lá dentro. Exemplo, tinha alguma família que ninguém mexia com os caras. Fala, não, pô, tem 10 malucos doidos lá pra você mexer com uns, não vai vir nome te pegar aqui. Tipo família Grace. Exatamente. Vai arrumar encrenca lá, tem certeza? Você vai arrumar. Você consegue bater no menor, mas e aí? Tem uma casa de uma família que eu frequento ali em Brasília, que eles compraram uma chácara, que são 8 lotes, mais ou menos, né? Mas são vários familiares morando, várias casas dentro da chácara da família, tá? Então, aqui eu acho um sistema perfeito, que é um sistema de proteção, e ali tem pelo menos uns 8 homens da família, mais daí as 12, 14 mulheres, mais as crianças, tem umas 60 pessoas ali, morando naquela chácara. Cara, entra um cara armado ali,
pra fazer qualquer coisa, tem 8 homens contra ele. Provavelmente armados também, né? Então, uma casa você sozinho é uma coisa. E cada casa tem seus cachorros, aquela confusão de cachorro pra lá e pra cá. Cara, fica um ecossistema ultra protegido. Ultra. Uma doença, tem que correr pro hospital, não sei o quê. Cara, vai pra casa da tua tia, atravessa ali, ó. Vai pra casa da tua tia, fica lá que a gente já volta, tá? Não sei o quê. Ou então ajuda aí, tem um sal aí, acabou o sal. Um sal aí, tá? Então, essa proteção que existia antigamente das famílias nos seus núcleos, nós perdemos hoje. Eu tenho certeza que você não tá morando com a sua família. Não. Você tem o seu núcleo, eu tenho o meu núcleo. Sim. Cada um por si. E esse cada um por si enfraquece também a sociedade, porque tudo fica mais difícil. Verdade. Tudo. Já tinha pensado nisso? Não, eu já tinha pensado nisso porque eu vejo muitos filmes antigos, né? Ah, todo mundo junto. Não, e os filmes antigos é assim, se você tiver uma família forte, tiver um pessoal ali do seu lado forte, você sobrevive, né? Senão, é guerra pra todo lado. E eu até te falar, tem um pessoal, o Daniel Lopes, ele é um que tá fazendo um condomínio autossustentável para o fim dos mundos. Para o fim do mundo, sobrevivencialista, né? E eu conversando com ele e tal, aí ele falou, ó, a gente tá com um terreno que vai ter, é um condomínio que vai ter bastante casa lá e tal, e ele falou que o ideal é ter várias pessoas de várias especialidades. Exato. Tem um cara que mexe com arma, que ele consegue ter acesso à arma ali. Eletricista, exatamente, médico. Fazer um... Você acha que vai aumentar esse tipo aí? Eu acho que, assim, tirando o caso, como ele tá fazendo de apocalíptico, né? O pessoal aí o Júlio também faz isso, sobrevivencialista. Eu adoro esses canais. Né? Adoro esses canais, eu sigo todos eles aí. Eu acho que isso deveria ser feito não por conta do apocalipse zumbi, ou seja lá o que for, mas com uma maneira de proteção, tá? Das famílias e redução de custo, cara. A redução de custo é absurda. É muito. Uma situação como essa que ele tá descrevendo, são 8 famílias que não vão pagar aluguel. Entendeu? Outras famílias que podem compartilhar uma internet, você pode botar 1, 2, 3 internet para todo mundo, água, compras, comida, vai produzir coisa local. Então o custo econômico reduz muito, muito. Então você com a situação assim, lembra, antigamente muitas famílias educavam suas crianças em casa. Sim. Precisava de escola. Então você fala, não, mas tem que ter escola. Não, peraí, mas a minha tia aqui é professora, ela dá aula na escola, por que ela não pode dar aula aqui pra criança dentro de casa? É a mesma instrução e tal. Ah, mas tem um convívio, olha aqui, 40 crianças correndo aqui da família. Tem um convívio aqui, tá tudo aqui. Eu acho que é uma maneira de você fortalecer as famílias. E hoje tá muito fragmentado. E quando você fragmenta a família, quem se fortalece é um cara chamado Estado. Verdade. Estado. O maior inimigo do Estado são as famílias. E você acha que o Estado ele vem enfraquecendo cada vez mais as famílias de uma série de maneiras que eu fico pensando, né? Uma delas é ele colocar um imposto tão alto sobre a sua propriedade, sobre o seu carro, sobre o seu consumo, que ele acaba tornando uma parte muito importante do seu orçamento. Então, antigamente, igual a gente falou, né? Antigamente você vivia ali com pouco dinheiro e tal, você conseguia viver muito bem. Hoje em dia, o cara não tem uma casa legal, mas paga um IPTU alto. IPVA altíssimo, seguro do carro, escola, tudo. Isso daí vai enfraquecendo o cidadão. Então, às vezes, o cara pensa em, sei lá, ter uma arma. Eu sou a favor da pessoa ter a arma que ela quiser pra proteger a família dela ali. Aí você vai ver, você paga até o preço de um celular, uma arma lá, mas você não consegue manter, porque tem tanta exigência que o governo fica colocando que ele dificulta. Você acha que o governo ele vem... Então, eu sou oficial do Exército da Reserva, né? Eu frequentei o stand de tiro da Vila Militar durante muito tempo, alugava a arma lá, porque eu não tinha paciência, nem saco, nem disposição de enfrentar a burocracia pra ter uma arma pra chamar de minha. Então, o que tá acontecendo aí, isso que você comentou, é uma coisa que já tinha sido planejada aí pelos grandes pensadores do comunismo. O Lenin falava sobre isso, que é a maneira mais eficiente de você tomar um país é você tomar a propriedade das pessoas. Mas você não pode tomar as propriedades, senão a economia para. Então você faz taxação progressiva da propriedade. Então, hoje, tem gente que, por exemplo, você não troca de carro às vezes por causa do IPVA. E o Estado não provê a segurança, e você fala, o seguro desse carro é muito caro. O IPVA é muito caro, né? O IPTU é caro.
Então eles estão fazendo uma taxação progressiva porque lentamente vai cozinhando a sociedade e vai tomando, por exemplo, empobrecendo as tarifas, todos os impostos em cima de herança. Toda família que tem que fazer um inventário 25%, né? é praticamente o Estado tomando um pedaço do patrimônio da família. Um advogado, com todas as tarifas, tudo que você tem que pagar. Quando você compara a quantidade de mortes com a quantidade de inventários, o que mais tem no Brasil é não inventário. As pessoas não fazem inventário. Tá morando numa casa que era do seu pai, que o seu pai morou porque era do seu avô. E tá lá a família, não vale a pena você fazer o inventário porque o Estado proíbe você de fazer o inventário. Então essa taxação progressiva, ela existe para ir minando a sociedade, lentamente. Isso é planejado. Eles gastam dinheiro de qualquer maneira, não quer saber se está arrecadando mais, vai gastar tudo que entrar. E fazendo essa taxação, você começa a ficar subserviente ao Estado. Você começa a virar um escravo do Estado. Você passa a trabalhar para o Estado integralmente. Por exemplo, se você pega um cara que ganha R$1.000, vou fazer números arredondados. Pode ter gente que vai comentar assim, não, tá errado. Não existe. É isso, é tantos por cento a mais, é a menos. Não, deixa de ser idiota, preste atenção. É um exemplo hipotético. O cara ganha R$1.000, o patrão que contratou ele pagou mais 1.000 pro governo. Esse cara que recebe R$1.000, quando ele pega, ele vai pro mercado gastar, vai gastar na escola, vai gastar na rua, no cinema, no shopping, ele encontra a carga tributária de 35%, que hoje já tem mais. 35%. Ou seja, esse cara valia R$2.000. O patrão deu 1.000 pro governo e 1.000 para ele. E a mão de obra dele vale R$1.000. Mas de cara o governo ficou com 50%. E ele ainda encontra a inflação de 35%. A carga tributária de 35%. Ou seja, dos 2.000, o Estado ficou com 65% e ele ficou com 35%. Você volta no passado, vai para o século XIX. No Rio de Janeiro, você tinha uns escravos chamados escravos de ganho. Que eram escravos que ele trabalhava de 4 da manhã até 2 horas da tarde. E depois o dono dele liberava ele para ele fazer o que ele quisesse. Ele trabalhava mais um período inteiro para ele. Ou seja, um escravo no século XIX era dono de 50% da mão de obra dele. Louco. Um assalariado hoje é dono de 35%. Ele tem uma situação inferior à de um escravo. É pior que o escravo. É pior. E piora, é pior ainda. Por quê? O dono do escravo alimentava ele. O dono do escravo dava um teto para ele. Tá? Não confia nas novelas da Rede Globo, não, que aquilo não é história, tá? Você teve de tudo na escravidão. Patrão bom, dono ruim, dono malvado, dono super bom. Você tem relatos de escravo que deixaram a herança que ele teve para o seu dono, de tão bom que o cara foi para ele. Que foi uma família para ele. E assim, gente que era espancada pelo dono. Tem de tudo. Sim. Como você tem hoje na CLT, você não tem patrão que é bom e patrão que é ruim? É a mesma coisa. Na época foi a mesma coisa. Então, esse cara, ele tinha do seu dono alimentação, teto e atendimento médico. Lembra, um escravo, ele custava o equivalente ao valor de um carro hoje. Então, você não contratava e comprava um escravo para ficar batendo nele. É para ele trabalhar para você. E quanto mais você tratar ele bem, Agora, tem gente que compra carro para maltratar o carro. Sim. Tem gente que compra carro para trabalhar, para andar com o carro, para servir a família. Mesma coisa. Então o pessoal pega a exceção e traz como regra. Isso é meio estúpido na história. Sim. Tem de tudo. Mas o importante você saber aqui é que um assalariado hoje está numa condição inferior à de um escravo no final do século XIX e não percebe, não sabe. Lembra, esses 35% que foram na mão dele, ele ainda vai ter que gastar na escola da criança, ainda vai ter que gastar em segurança pública, ele ainda tem que gastar complementando as deficiências do governo. Do Estado que já rouba muito. Já rouba demais. Então, o Estado se tornou um Leviatã, o Estado hoje é o novo senhor da senzala. Ele transformou o país inteiro em escravos. Você, empresário, você é um funcionário qualquer de qualquer coisa, todos nós somos escravos do Estado. Se você duvida disso, experimente resistir. Se você resistir, você vai ser morto. Como assim? Como assim? Como assim? Não pague o seu IPVA. Você vai passar numa blitz, eles vão querer em algum momento tomar o seu carro. Resista. O que vai acontecer contigo?
progressão de força. Progressão até o momento que chega na escala da morte e o Estado não hesitará em te matar para tomar a sua casa que você não pagou IPTU, tá? Para qualquer coisa que você faça na sua relação com o Estado, é sempre uma ameaça de morte. Cuidado. Aí tem um cara que comenta no chat: não, eu sou funcionário público, tá falando no Estado, é um absurdo que esse cara tá falando. Não tô falando dele. Tá falando do Estado. Tô falando uma instituição, né? Num Estado que hoje no Brasil é controlado pela esquerda, que traz com ela um projeto de poder, disposto a tirar todo mundo que estiver do caminho dela, tá? Seja com que meios for. Já assassinaram a Constituição, a gente tá acompanhando aí. Assassinaram o Código Penal, assassinaram o Código Civil, assassinaram tudo, assassinaram a imprensa e agora estão aí fazendo esse monte de maldades com os chamados de patriota, né? Com essas pessoas que estão aí sofrendo absurdos, né? Então, essa gente está disposta a fazer isso até a última das circunstâncias só para poder e dinheiro, tá? E quando você olha isso de perto, a gente volta pro início da questão, a de 20 minutos atrás. Não tem como olhar isso e não ver que é uma guerra espiritual. Essas pessoas têm uma doença no espírito. Você, quando tem um cara que tá na cadeia, um presidiário, você não consegue dar um comprimido pra ele e ele ficar curado do seu instinto assassino. Sim. Não existe isso. Porque esse cara tem uma doença do espírito. A medicina trata do corpo, trata da mente. Tem um psiquiatra, eu tenho um psicólogo, eu tenho aqui vários médicos que tratam do corpo. Mas a sua alma saiu da equação há um tempão. Saiu da equação. E essas pessoas que vão pro presídio, para te provar que a doença deles é na alma, a única coisa que recupera essas pessoas é a religião. Aqueles grupos evangélicos, católicos, que se você converter o cara, ele deixa de ser o criminoso. Sim. Ou seja, ele tem uma doença na alma. Aí a gente volta de novo. Caramba, se a bandidagem é uma doença na alma, nós estamos numa guerra espiritual. De novo, voltamos pro tema guerra espiritual. E olha que eu sou historiador, sou de TI, não tem nada a ver com o que a gente tá falando, né? Mas é que somos todos atingidos por isso. Tá? Então, você que tá me ouvindo aí, tá achando que não, isso é besteira e tal. Eu sempre gosto de falar pros ateus assim: tá bom, beleza. Não acredito em Cristo, não acredito em Deus, tá? Ok, beleza. Você tem carro? Tenho. Você usa cinto de segurança? Uso. Mas qual a probabilidade de você morrer dirigindo? 0,0003. Tá? 0,003 você usa o cinto de segurança. Nós estamos falando sobre salvação da sua alma. Ou eu tô certo, 50... ou você tá certo. Então, por 0,000 você bota cinto de segurança. Mas para salvar a sua alma 50%, não é melhor você botar o cinto de segurança? Verdade. Vai lá, segue o rito, acompanhe as coisas, tente ser uma pessoa cristã e tente imitar Cristo e tal na sua vida. Cara, é 50%. Tá? Ou então para de usar o cinto de segurança. Mas é verdade, né, Lázaro? Eu sempre falo uma coisa que você falou aqui de uma maneira diferente, eu falar, que eu pego e falo assim: às vezes você seguir ali a Cristo, ali, ser cristão, né? Ele exige só de você. É difícil demais. É difícil, mas ele exige 80 anos, 120 anos, o quanto você for viver ali. E mais em troca você tem a eternidade, pô. Exato. Olha tipo a troca que você tem, pô. Quer ver, ó? Imagina uma seguinte cena fictícia de uma série da Netflix, um filme, alguma coisa. O início do filme começa no céu. Nuvens, tá? Aparece lá os santos, aparece Deus com a sua barba. Chega pra você e fala assim: ó, vou te colocar no mundo. Fiz surgir a sua alma aqui, você agora é eterno. Trilhões de anos pela frente. Só vou pedir uma coisa pra você. Vamos fazer um acordo? Eu te dou 300 milhões de anos de existência, bilhões de anos de existência. Nesses 80 primeiros anos aqui, você pode se comportar? Nossa. Se comporta nesses 80 primeiros anos aqui. Qualquer um vai aceitar. Claro. Não tem como. Você tá me dando trilhões, cara, de anos de vida. Claro que eu vou aceitar. Só que quando você encarna, você... É diferente. Esqueceu do trato. Mas tem a religião pra lembrar pra você que, olha, existe um trato. Então, se cuide aí, cara. Tente fazer a coisa certa, tá?